Pode fazer? Vamos lá então. Livro Alvorada do Reino. Edição Leal, Posses Terrestres. Mas disse-lhe Deus: insensato, nesta noite requisitam a tua alma de ti, e o que preparastes para quem será? Está em Lucas capítulo 12, versículo 20. Do ponto de vista da posse, de que disporá o homem que realmente lhe pertence? O corpo é uma bênção que lhe foi concedida pelos pais, em nome do amor eterno que rege a vida. A família é uma equipe de corações afins e menos afins em que ele estagia. Os laços afetivos em que se motiva para trabalhar e viver podem ser mudados ou subtraídos a qualquer tempo. O nome é uma doação do registro civil que o arrola nos acervos da estatística para definir-lhe o nascimento e a situação. As potências mentais e os recursos físicos que se lhe erigem, elevam por instrumentos sutis de manifestação, muitas vezes são suscetíveis de sofrer temporárias cassações dentro dos princípios de causa e efeito. O prestígio social é um movimento digno, mas claramente mutável, entretecido pelas opiniões de amigos e adversários. O conhecimento intelectual é um quadro de afirmações provisórias no edifício da evolução de que ele compartilha sem ser o responsável. A fortuna material é um empréstimo dos poderes superiores, que não raro lhe escapa ao controle quando menos espera. Tudo que a criatura humana possui é tão somente obséquio, concessão, favor ou benefício da providência divina ou da bondade humana. Todos temos efetivamente de nós unicamente a nossa própria alma e, já que somos usufrutuários de todos os bens da vida, estejamos constantemente prevenidos para dar conta de nós próprios ante as leis do destino, no tocante a uso e proveito, rendimento e administração. Se aspiras o título de obreiro do Senhor, não olvideis, esqueça, descuides, que o mundo é um campo imenso de trabalho para a lavoura do bem. Do escuro menosprezo da terra, fez Jesus o caminho radiante para os céus. Nessa página, lá em cima, quando ele fala, mais para baixo um pouquinho, o corpo ali, só vou comentar isso, tá, Suzane? Fica à vontade. O corpo é uma bênção que lhe foi concedida pelos pais. Eu tive muito problema em cuidar do meu pai, que ele ficou com câncer, mas eu não fui cuidada quando era pequena, fui criada por outro grupo. Ok. Quando eu fiz uma crítica, depois que ele morreu, já tem uns 4 anos, 5 anos, eu estava fazendo uma crítica a ele. Eu não sou médio ostensivo, né? Mas eu, às vezes, venho uns pensamentos, como todos nós somos médios, né? Aí veio o pensamento assim: você levante a mão para o céu, porque seu pai te recebeu. Com certeza. Mas não foi
foi com essas doces palavras, né? E você sabe que só ali, nesse momento que eu tive a verdadeira realidade do que eu era e como eu deveria agradecer, mesmo ele não ter me criado. Ele, pelo menos, ele teve a coragem de me tirar da onde foi, que eu deveria estar muito necessitada, né? Sim. E de me dar a reencarnação. Não, com certeza, é uma dádiva divina. São pessoas que se esforçam ao máximo, né? Com recursos, às vezes, super limitados, né? E vão lá, né? E mantém, faz a sequência divina de fornecer realmente um corpo físico para alguém. Devemos isso aos pais. Devemos a vida aos pais, né? Então, é uma dívida pesada, não é uma dívida comum qualquer. E Deus nos educa assim, né? Criando constrangimentos. Estaremos sempre uns constrangidos para com os outros. Deus possui leis grandiosas e bondosas e zelosas para justamente nos mutuamente dispusermos uns dos outros, mesmo que o coração não seja 100% bondoso, mas acaba executando ali aquela vontade divina, né? Então temos que compreender que isso é importantíssimo. E como a página mesmo vinha falando, se você quiser comentar mais alguma coisa, você pode me interromper, fica à vontade. Não, eu só queria assim, botar como a gente não dá valor e precisou alguém pela rispidez da fala. Sim, sim. Veio, como que precisou, como é importante também esses amigos, né? Que com certeza, com certeza. Porque realmente. Foi ele que me ensinou a valorizar, coisa sim. que eu, assim, não valorizei essa parte, porque a gente se coloca como vítima, né? Eu sou a vítima, eu fui criada, eu fui abandonada, eu não fui criada por ele nunca teve uma febre que pôde me acolher. Então eu fiquei muito revoltada, muito revoltada. Quando ele veio para mim, que eu tive que cuidar dele, para mim foi um momento assim, de extremo sacrifício, de extrema... Foi muito difícil para mim, eu brigava com ele muito, porque ele mesmo doente, eu brigava com ele, que eu ficava tão revoltada de ter que cuidar de uma pessoa que não cuidou de mim. Aí veio esse irmão que, com certeza, é um inimigo meu, né, para me dizer uma verdade necessária. Eu achei isso tão... Nunca mais me esqueço disso, nunca mais deixo de dar valor. Sim, vai ficar marcado para a eternidade. São marcas, né? São registros que ficam no nosso subconsciente para sempre, né? Então, Emmanuel chega a ser até mais enfático. Emmanuel fala o seguinte, que todos nós, quando nascemos, devemos a vida à mãe e ao pai. Ou seja, no mínimo, deveríamos tentar ter no mínimo 2 filhos, para devolver a vida para mais 2 pessoas. Emmanuel joga pesado. Não é brincadeira, não. Mas, enfim, digo na balança, né? Nessa balança aí de fornecer a vida. Não é tão simples assim, né? Mas é muito importante esse seu desabafo, essa consciência que passa a cintilar, né? Dentro da própria alma de cada um de nós. Por quê? Ele deixa bem claro o que é nosso. O que realmente nós temos posse. O que realmente na Terra nós temos posse. Ele deixa, o corpo físico é meu. Não é seu. O corpo físico foi uma bênção que lhe foi concedida pelos pais. Em nome do quê? Do amor eterno que rege a vida. Então Deus cria constrangimentos para aplicar o amor eterno a todos, sem exceção. Então o mecanismo como vou reencarnar, onde vamos reencarnar, com quem vamos reencarnar, há todo um emaranhado de planejamentos detalhados para que possamos estar em débito, né? Para que possamos estar realmente conscientes. O corpo não é nosso. Nós temos que prestar conta dele no final. Mas a minha família, minha? Como assim? A família é uma equipe de corações afins e menos afins. Em que onde o quê? Nós estamos estagiando. Ela não é nossa.
A gente não pode chegar e dizer assim, essa família é minha. Não, não necessariamente. Esse conglomerado, nesse período, por um espaço de tempo, é o que a gente chama de família. Esse conglomerado mais íntimo. Mas também não é nossa, né? A família que é verdadeiramente nossa é a chamada família universal. Né? E Deus nos obriga a estagiar e conviver com diversas pessoas. Aqueles que são mais afins aos nossos corações e outros que são menos afins, que por vezes se percebe que há pessoas para obter determinados efeitos, por meio da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Né? Quando nós estamos falando, outra pessoa escuta, na verdade nós estamos criando o quê? Alterações de pressão no ar à nossa volta e propagando uma onda mecânica, que se chama som. Mas é uma vibração mecânica no ar. É isso que nossas cordas vocais fazem. Considerada deste modo, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Olha a capacidade de Kardec de compreender e dilatar esse pensamento a esse nível. Considerada deste modo, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Compreende-se desde então que todos os efeitos que daí resultam cabem na ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhosos. Só pareceram sobrenaturais porque lhes não conhecia a causa. Conhecida esta, ou seja, esta causa, desaparece o maravilhoso. E essa causa se inclui toda nas propriedades sem materiais do perispírito. É uma ordem nova de fatos que uma nova lei vem explicar e dos quais, dentro de algum tempo, ninguém mais se admirará. Como ninguém se admira hoje de corresponder com outra pessoa a grande distância, em alguns minutos, por meio da eletricidade. Então, Kardec dilata aqui o pensamento, deixa claro, já que o perispírito é matéria, já que todo espírito se reveste dessa matéria, e ele consegue, por um agente intermediário, manipular fluidos, e nós temos igualmente um agente intermediário quando estamos no corpo físico. É o próprio corpo físico. E o corpo físico para com o ambiente. Né? Você balança o braço e você sente o ar à nossa volta. Você percebe esses outros fluidos. Então, o que ele está querendo dizer? Esses recursos fluídicos também assim se interrelacionam, só que de maneiras diferentes, é claro, para com o espírito. E é com essas propriedades, né, que esse fluido pode assumir através da vontade do espírito, é que se manifesta realmente a influência do espírito sobre a matéria. Então ele continua. Sim. Aí entra também aquela parte que Jesus falou, né? Que o que eu faço, vós também podereis fazer. Né? Sim, muito mais. É realmente a questão de, primeiro, ter ali a liberdade, né, de alçar certos compromissos. Por exemplo, imagina se qualquer pessoa pudesse manipular a atmosfera da Terra. Esse é um caos. E tem a galera que vai falar, só quero sol. Aí vai ter um grupo, só quero chuva. Aí vai ter outro, não, só quero vento de 10 graus. Porque eu gosto de muito frio. Aí o outro fala assim, eu tô morrendo de frio aqui, não tenho roupa para isso. Então, ia virar um caos o planeta. A pessoa ia transformar o equilíbrio da atmosfera em um personalismo, né? Em uma atitude egoísta, e não o contrário. Então, quando ele fala que podeis fazeis e podeis fazeis muito mais, ele está dizendo que pode ser algo até superior ao que nós percebemos e conhecemos da manifestação do Cristo aqui na Terra. Mas o que acontece? Nós temos que estar aptos moralmente e realmente com o mundo íntimo transformado para acessar esses recursos. Porque senão não tem jeito. É igual uma criança de 3 anos de idade, você botar uma faca afiada na mão da criança. A criança vai se cortar e vai cortar um monte de gente. Não faz sentido, né? Então, ainda somos crianças espirituais. Estamos desenvolvendo esses recursos. E não pode, num certo dia, você estar alegre e feliz, servindo a Deus. Nossa, que maravilha, Deus é maravilhoso. Aí no outro dia você está zangado. Nossa, hoje acordei com o pé direito.
zangado. Aí, às vezes a tarefa que você tem que executar é a mesma durante, sei lá, 30 mil anos. Você foi incumbido de você assumir uma tarefa de guiar um corpo celeste que fica sempre rodando em elipse, mas você que vai ter que auxiliar a cuidar daquele corpo celeste por 30, 50, às vezes 2 milhões de anos. Então, como é que você vai estar apto para essa atividade se as coisas mais básicas do seu mundo íntimo ainda não estão no pleno domínio? Não faz sentido, né? Então a gente já entendeu a dimensão da escala de evolução que a gente precisa ainda desempenhar. Então aqui na 59 ele continua. Perguntar-se-á, talvez, como pode o espírito, com auxílio de matéria tão sutil, atuar sobre corpos pesados e compactos, suspender mesas, etc. Semelhante objeção, certo que não fará formulada por um homem de ciência, visto que, sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode possuir, nada temos exemplos análogos sob as vistas? O que ele está querendo dizer com isso? Quando as pessoas começam a observar um avião que só de cabo elétrico tem de peso 50 toneladas, só de cabo elétrico. Um avião de grande porte que transporta 50 toneladas só de cabo. Se pensar a estrutura e tudo mais, é uma carga monstruosa. Como é que isso pode voar? Ah, mas a pessoa compreende a chamada aerodinâmica, que na verdade o avião está sendo suportado pelo ar. Ou seja, em alta velocidade, com o ângulo correto de ataque, com a velocidade correta, é possível obter a chamada força de sustentação promovida por esse fluido chamado ar. O mesmo acontece na água, né? Se você está na água e você modifica as direções de paletas direcionais, né? De guias direcionais, por exemplo, de um barco, de uma forma como você está nadando, o que for, você percebe que isso muda a sua direção. Por quê? Porque existe uma dinâmica ali, né? Existe uma mecânica dos fluidos atrelada à água. Então você passa a compreender uma série de propriedades que a própria matéria da Terra já está te educando para outras ponderabilidades, né, de fluidos que você não conhece. Então, poucas pessoas sabem desse detalhe. Por exemplo, você vai lá e bota água para congelar no congelador. Você bota lá no congelador um cubinho de gelo. Se você tirar antes do tempo, o que você descobre? Que a água ela começa a congelar do externo para o meio. Eu acho que alguém já fez isso, né? Tirou o cubinho de gelo antes da hora, quebrou aquele aguaceiro. Né? E tinha a aguinha no meio do gelo, mas tinha gelo pela parte externa. Mas por que não aconteceu o contrário? Por que a água não começa a congelar do centro para fora? Se vocês forem perceber e forem buscar isso nos grandes livros de estudos da ciência da Terra, você vai se chocar. A água é a única substância que tem essa propriedade. Todas as outras substâncias sem água, né? Outros fluidos compostos de outros tipos de molécula, que não é água. Quando você congela, ela congela do centro para fora. É uma coisa impressionante. A água congela o inverso de tudo. Mas por quê? Porque foi Deus que assim quis. É uma lei divina. A ciência só observa as leis naturais de Deus. Porque se assim não fosse, todos os peixes iam morrer. Ao invés de congelar só a parte superior do oceano, ou só a parte superior de um lago, ela ia automaticamente aniquilar todos os peixes e matar toda a vida marinha. Então até o projeto da água, que a gente usa cotidianamente, despercebido, existe um projeto ali divino extremamente complexo e extremamente direcionado para a vida. Então, depois que você passa a compreender essas propriedades, você começa a compreender melhor como ela funciona. E é isso que ele está falando. Se você possui já exemplos análogos em vistas de como esses fluidos você consegue manipular aqui na Terra, não é como ele coloca, não é nos gases mais rarefeitos, né, esses gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis, que a indústria encontra os seus mais possantes motores?
né? Você vê o motor de combustão interna, né? Você pulveriza gasolina, você tem que injetar uma quantidade grande de oxigênio, ou seja, tem a aspiração do ar, comprimir isso tudo na câmara de combustão, e aí sim, depois de toda essa taxa de compressão, é diferente da gasolina para o álcool, ocorre a centelha e ocorre a transferência térmica e a dilatação, né? E a expansão do cilindro para promover o trabalho. Então, nós temos que compreender que esses exemplos físicos vão transformando a nossa consciência sobre isso tudo. Quem aqui já comprou chá em garrafa? Alguém já comprou chá, tipo mate, engarrafado? Que é uma bebida não gaseificada? Então, mas quando você abre a tampa, você escuta um tss, você escuta algum gás. Que gás é aquele que foi usado ali? Vocês têm ideia? Não. Ó, garrafa d'água. Quando você compra na prateleira, garrafa d'água sem gás. Você vai abrir a garrafa d'água, você escuta o tss. Ah, mas ela é sem gás? Que gás é esse que estava ali dentro? Como é que foi colocado o gás ali dentro? E você vai tomar água, não tem CO2, não tem CO2, não tem gás dissolvido na água. Ah, então como é que pressurizaram a garrafa? É feita assim, garrafa de mate, de garrafa de suco, garrafa de água. Eles utilizam uma propriedade linda dos gases, que é o gás. Ele pega o nitrogênio líquido. O nitrogênio líquido é um fenômeno, está a menos de 180 graus. Ele bota 3, 4 gotinhas de nitrogênio líquido. O nitrogênio líquido, quando ele passa da fase líquida para a fase gasosa, ele aumenta em volume 600 vezes. Aí ele pressuriza a garrafa. E você respira nitrogênio, né? Você respira uma mistura de 78% de nitrogênio e 20 e poucos 18% vai de oxigênio e outros gases aí alterados. Então, o nitrogênio é o que você mais tem na atmosfera. Então ele pega o nitrogênio, comprime, liquefaz, bota na condição líquida, que é uma temperatura muito baixa, coloca nessa garrafinha algumas gotas, ainda na fase líquida, fecha rapidamente, ele passa para a fase gasosa e pressuriza a garrafa e não vai gaseificar o produto. Não é bonito isso? Né? Talvez eu que seja muito talvez eu que seja muito maravilhado com isso. Tem muito conhecimento, então, vou te contar. Mas não é muito legal? Não, é perfeito. Essa da água que você falou, eu tô aqui chocada, porque eu nunca pensei nisso. Eu tenho que falar. Da água congelar primeiro a superfície, né? Sim. E não o meio. Porque se ela congelar realmente o meio, né? Acabou a vida da Terra. Como iria ter peixes, né? Não vai sobreviver nada. Exatamente. Ia acabar. Então, olha que inteligência. Mas foi planejado. Foi proposital. Caramba. Eu tô falando assim, você pode procurar quais substâncias funcionam assim. Nenhuma outra substância na Terra. Se você pegar mercúrio, não funciona assim. Se você qualquer outro elemento químico com composição, qualquer outra substância química, não funciona assim. Ele congela do meio para fora. Eu não tinha o menor conhecimento disso, né? Eu nem sei se isso é física, química, eu nem sei qual é a área, mas eu só sei que eu fiquei abobada aqui pensando que realmente, meu Deus, como pode, como Deus fez com todos os detalhes. Sim, assim, é brilhante, né? Impressionante essa da água, fiquei assim, realmente, vou te contar. Então, mas é muito perfeito. Então, quem está convivendo, o cientista não sabe disso, né? Mas o cientista é um grande estudioso das leis naturais de Deus. Não compreende o símbolo. Está faltando um pouco de filosofia de vida mais espiritualizada. Mas o dia que tiver filosofia de vida mais espiritualizada, ele vai olhar para isso tudo com outros olhos. Ele fala assim, meu Deus, quem pensou nisso é um gênio do gênio. Porque o planeta Terra ele foi construído com diversos colaboradores do Cristo.
Mas o projeto principal do planeta, eu sei que eu vou falar aqui é meio forte, mas o projeto principal do planeta é do Cristo, porque ele está executando a vontade de Deus. Então toda a estrutura que você está imaginando, que você observa em volta, é a manifestação de um projeto complexo do pensamento do Cristo. É igual assim, se for desenhar uma casa, você tem que desenhar as paredes, né? Você não tem que fazer um projeto, não tem que fazer um desenho, um croquis, não tem que planejar como vai construir a casa. Esse foi o grau de complexidade da participação do Cristo em relação ao que Deus estava solicitando. Tome posse desse planeta e construa. É muito, a gente não consegue imaginar como é que alguém imaginou isso e concebeu a matéria funcionar dessa forma, né? É uma coisa realmente encantadora. Então, esses fluidos chamados imponderáveis, por isso Kardec utiliza muito a associação de fluidos, fala muito de fluidos, e todo mundo lembra de água. Mas a água tem diversas propriedades. A água tem propriedades magníficas. A água tem um ponto triplo, né? Quem quiser um dia faz um teste. Existe um fenômeno que acontece com a água que é lindo. Quando você pega uma gotinha de água e joga na panela bem quente, a gota d'água ela fica correndo para um lado e para o outro e voando ligeiramente deslocado da chapa, né? A chapa basicamente acima de 100 graus, né? O ato de ferver ali a água instantaneamente cria um bolsão de ar, que é o vapor d'água que está sendo gerado. E a bolha e aquela gotinha de água não encosta, ela não evapora instantaneamente. Ela fica voando, né? Pelo efeito da pressão gerada do vapor d'água. Mas são coisas fantásticas que estão na atmosfera, que a gente não observa, né? Mas isso acontece na atmosfera. Como que relaciona a carga elétrica do raio com as gotículas de água da chuva passando pela atmosfera, como é que ela cria essa carga por atrito com a atmosfera e carrega todo aquele complexo de nuvens, e daí vem a descarga elétrica. É uma coisa lindíssima, mas difícil a gente compreender, mas existem esses fluidos, propriedades especiais, e a indústria utiliza isso, né, para motores, né? Quem lembra do ciclo a vapor, né? Grandes trens movidos a vapor d'água, né? Você cria vapor superaquecido, utiliza a faixa de expansão desse vapor superaquecido para fazer trabalho mecânico, né? Pelo ciclo de Carnot. Quem tiver curiosidade de estudar termodinâmica, né? A dinâmica do calor, que é um motor de combustão interna, é um motor que troca calor. Nós queimamos combustível para dilatação da explosão. O potencial calorífico do combustível é que vai gerar o trabalho mecânico da expansão, né? Tanto é que quando você bota gás natural no seu carro, a expansão é menor, né? Parece que o motor perdeu potência porque o projeto foi para gasolina, que é um potencial calorífico, né, muito superior. Então, continuando, quanto mais nós compreendemos esses fluidos aqui na Terra, como que pode fazer trabalho, como que pode atuar em certas questões, né? Como pode criar recursos diferenciados em diversas modalidades da vida que nos cercam, né? Você olha para todo mundo hoje tem lâmpada fluorescente em casa, né? Você olha para a lâmpada fluorescente, mas como é que acende aquilo ali? Né? Como é que a lâmpada fluorescente acende? Como é que sai elétrons de um cátodo para um anodo se chocando com gás ali dentro e acende e gera luz? São propriedades daquele gás, aqueles átomos daquele gás, que ao se chocar com carga elétrica, com elétrons que vão do cátodo para o anodo, você promove o quê? Luz. Mas é uma interação atômica. Então é uma coisa linda, né? E você fala, mas é uma propriedade tão daquele gás. É daquele gás. Se você botar outro gás, não faz aquela luminescência. Então é algo fantástico. O LED também, né? Se você for descobrir o desenvolvimento do LED, qual tipo de material que passando uma corrente gera luminescência. Então, na verdade, se você ver a história do LED, você fica impressionado. Porque descobriram-se o LED verde, o LED vermelho, mas ninguém conseguia fazer o LED branco. E não tem o LED branco, na verdade é um engodo. É uma mistura de dois LEDs, que dá a ideia do LED branco. Mas são propriedades da matéria. É da matéria essa propriedade, né? Ela já existe aí in natura.
Então, essas experiências são importantes para todos nós. Por quê? Quando vemos o ar, né, abater edifícios, derrubar ponte, o vapor deslocar enormes massas, a pólvora gaseificada levantar rochedos, a eletricidade lascar árvores e fender paredes, que dificuldades acharemos em admitir que o espírito, com auxílio do seu perispírito, possa levantar uma mesa? Sobretudo sabendo que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido. Então Kardec dá uma comparação brilhante. Né? As próprias propriedades de magnetismo, né, que foram evoluindo, há pouco tempo ninguém conhecia os chamados ímãs de terra rara, aqueles ímãs super poderosos, né? Gruda você quase não consegue tirar com a mão. Então existe uma série de treinamentos que nós estamos vivenciando aqui na Terra, mas que tem algum grau de representatividade quando estamos fora do corpo físico. E ele deixa claro, como a gente pode acreditar que o perispírito, que pode ser tocado, visível, tangível, comportar-se como um corpo sólido, não vai poder interagir com algum tipo de fluido para promover um deslocamento de uma massa, de um corpo, promover o deslocamento, por exemplo, de uma mesa. Né? Vamos perceber nos capítulos seguintes das mesas girantes, que é o capítulo 2, que a gente vai entrar no próximo estudo. Kardec deixa claro, essas manifestações, o espírito não tem braço para ir lá e levantar a mesa. Ele interage através de um fluido. Né? Se você para observar um trator trabalhando numa obra, você vê aquilo tudo se movimentando, só um cilindrinho de óleo promove aquela força. Na verdade, você está só manipulando manivelas. Como é que você manipula a manivela e promove uma força de dezenas de toneladas? Como é que funciona isso? Ora, se a gente consegue compreender que a gente consegue utilizar um fluido compactado dentro de um cilindro para manipular sólidos e manipular e empurrar corpos através da expansão desse fluido, olha só, é exatamente isso dentro do cilindro. Quando você enche o cilindro, você está empurrando o êmbolo, igualzinho uma seringa. Quem tem seringa, você bota água dentro dela, você pode até brincar de criar um pequeno trator manual com seringas. Por quê? Porque o êmbolo vai funcionar com o mesmo princípio. Você injeta óleo por um lado, com aquela máxima de área, é a máxima de força. Você injeta o óleo pelo outro lado, você recua o cilindro. Lógico que você vai utilizar a maior área, né, com o princípio básico de Pascal, para poder promover o máximo de força. Né? Pressão igual a força sobre área. Então, força é igual a pressão vezes a área. Então, a pressão hidráulica que você coloca no cilindro, vezes aquela área, daquela circunferência do cilindro, circunferência interna, é a força que você vai desempenhar. Agora, a gente aceita isso em relação ao cilindro hidráulico e não vai aceitar em relação ao próprio perispírito? Ele poder manipular fluidos para promover, levantar mesas e interagir? Lógico que podemos, né? Perceber isso. O próprio ato de boiar, né? Por que a gente boia? Por que é tão difícil boiar numa piscina, mas não é tão difícil boiar, por exemplo, no mar? A diferença é a densidade da água. Ou seja, a massa específica, que a gente chama de densidade, né? A massa específica da água salgada é maior. Se ela é maior, o potencial de gerar empuxo devido ao mesmo deslocamento de volume, que é o seu corpo físico, né? Seu corpo físico, quando entra na água, você está deslocando esse volume para algum lugar. Né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Quando você entra na água, existe uma força te empurrando contrariamente. É igual você pegar um balde e tentar enfiar ele debaixo da água. Tanto importa se é boca para cima ou boca para baixo. Você vai sentir uma resistência proporcional à profundidade que você vai alcançando. 2 centímetros para empurrar um balde numa água é fácil. Empurra 20 centímetros para poder mergulhar um balde. Você vai sentir uma resistência cada vez maior. Por quê? Porque é proporcional ao volume. Você está deslocando a água ao derredor. Vezes a massa específica do fluido vai te dar essa força de empuxo. Então, quando você está no água do mar,
A diferença é que a massa específica é maior. Então você boia com mais facilidade. Ele sustenta seu peso com mais facilidade. Mas é uma propriedade do fluido. Do fluido. Agora, se esses fluidos, só porque adicionou sal, consegue fazer uma coisa diferente, por que outros fluidos, adicionando a vontade do espírito, não pode fazer coisas diferentes? Né? É lógico que pode. Não só pode, como faz. E como faz, né? Então é muito legal a forma como Kardec vem trazendo, porque a gente está convivendo com essa. Por isso que ele usa a palavra fluidos, e diversas pessoas falam assim, pô, por que cisma usar fluidos? Não dá para dar outro nome, não. Mas ele dá a palavra fluidos justamente para caracterizar essa maleabilidade, esse grau de alterações que é possível aplicar, né, para esses fluidos, através da vontade, através do pensamento, não só do médium, mas especialmente do espírito que está manifestando, né? Mas a ponderabilidade desse fluido, tudo isso a gente busca comparação na Terra e existe esses recursos na Terra, né? Nós utilizamos esses recursos na Terra o tempo todo, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? É engraçado como é que ele conseguiu chegar a essas conclusões no final do século XIX, né? Mas o Kardec não é um espírito qualquer, não. É muito complexo. Você vê, e ele vê assim, é óbvio que a gente consegue manipular fluidos, alterar fluidos. Mas por que não pode alterar do outro lado? Por que não pode manipular do outro lado? Com certeza pode. Cara, é incrível. O cara é muito inteligente. Da onde que ele tirou isso naquele período? Mas é um espírito que foi preparado para esse desenvolvimento. É impressionante. Kardec é impressionante. Choca, né? Você fica impressionado com Kardec, cara, porque é muito complexo. E, assim, é um grau... Porque na época dele ali, ele já conseguiu observar esses diversos fenômenos da ciência e científicos e fazer uma visão completa, interligada. Ele observava isso tudo. Não, existe uma complexidade, existe um motivo para isso tudo funcionar dessa forma. É impressionante ele observar e conseguir perceber que isso era expansível para outros planos, para outros mundos paralelos ao nosso, e que talvez vai se manifestar de forma um pouco menos grosseira, como é o nosso corpo físico e como que é a matéria à nossa volta, e dar uma visão completamente diferente. Mas, de novo, em algum momento nós vamos fazer um estudo que eu acho que a maioria não vai gostar. Mas o estudo vai ser muito, muito, muito kit de ciências. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou trazer vídeos. O que é o tubo de Crookes? Aí vou mostrar um vídeo de um experimento de um tubo de Crookes. Aí nós vamos ver a interação dos elétrons com a matéria, a interação dos elétrons com o campo magnético, para depois até chegar a estudar o átomo. E aí você vai ter aquela surpresa quando você vai estudar o átomo e a matéria. Na verdade, é só um conglomerado de energias. São os nossos olhos, os nossos sensores corporais que criam a identidade de massa. Então, quando você olha uma parede, os átomos que compõem a parede possuem mais vazios do que massa. Para a gente ter uma ideia, se eu botasse, pegar o átomo de Bohr, o átomo que nós temos como teoria atômica, se eu pegar o núcleo do átomo e suas diversas camadas, que são campos de elétrons, e imaginar que o núcleo do átomo, a bola de futebol, sabe onde é que fica a primeira camada de elétrons? É como se fosse botar a bola de futebol no meio do Maracanã, e a primeira camada de elétrons é fora do Maracanã. Ou seja, o átomo tem muito mais vazios do que massa. Mas se tem muito mais vazios do que massa, então quer dizer que tudo tem muito mais vazios do que massa? Sim. Mas nossos olhos foram feitos e desenvolvidos para enxergar o contínuo. O seu olho cria o contínuo. Né? Você está olhando para a tela do computador, está olhando para a tela do celular, está te enganando, né? A tela está promovendo uma coisa falsa para você. São pequenos micro-LEDs acesos e apagados, que dão a ideia de cores. Nem sequer as cores são reais.
Na verdade, só tem 3 cores, na verdade. É igual a impressora colorida. São só 3 lampadinhas de cores diferentes que apagam e se acendem. Né? Quando você acende um LED amarelo do lado, um LED verde, um vermelho do lado de um amarelo, o seu olho funde as 2 cores e gera o verde. Não existe verde no computador. O que você está vendo na tela do seu celular é falso. Eu sei que é difícil aceitar isso, mas é a pura verdade. Eu posso pegar aqui uma câmera, eu não sei onde está aqui meu microscópio. Depois eu faço essa experiência com vocês aqui ao vivo. Eu vou pegar o microscópio, vou colocar para tentar enxergar os LEDs do celular e os LEDs do monitor. E você vai se surpreender, porque na verdade são pequenas lampadinhas que você não enxerga. Mas se você colocar um celular para tentar tirar uma foto de macro em cima de outro celular, com o máximo de zoom que o celular permite, você já vê que tem alguma coisa pontilhada. Então, esses pontilhados são esses micro LEDs que são inventados para a gente enxergar colorido na tela do celular. Né? Então, o que a gente está observando como matéria, que a gente chama de matéria, na verdade, a matéria é devido aos nossos sentidos, né? A nossa visão, o nosso tato, o nosso olfato. Descobriram, por exemplo, que o cachorro ele consegue detectar moléculas de cheiro, né? Parte por bilhão. Parte por bilhão. É como imaginar uma molécula dividida por 1 bilhão de outras moléculas juntas. Uma molécula de, sei lá, um cheiro de laranja, vai? Você pega uma molécula de gotícula de laranja, misturada com bilhões de outras moléculas de outros cheiros, ele detecta uma parte por bilhão. Nosso ouvido, nosso nariz só detecta uma parte por milhão. É 3 ordens de grandeza de diferença. Então, nosso nariz é muito pobre para detectar cheiros mais propensos, mais específicos. Por isso que o cachorro detecta quem é o cheiro do dono, o cheiro de pessoas conhecidas, porque ele sente um conjunto de cheiros específicos daquela pele, daquele ser humano. Fora a parte espiritual, é claro, mas especificamente da parte de cheiros, é impressionante. O sensor do cachorro é muito superior ao nosso. E tudo isso está atrelado com propriedades e habilidades que nós também exercemos fora do corpo físico. Não necessariamente de cheiro, mas fora do corpo físico temos outras potencialidades que são dilatadas, né? Que por enquanto no corpo físico a gente não pode ter. Iria nos perturbar, entendeu? Imagina se você tivesse uma capacidade de enxergar detalhes da vida microscópica. Automaticamente com seus olhos sem microscópio. Sabe o que ia acontecer com a humanidade? Ia ficar todo mundo olhando para o mundo subatômico, para o mundo atômico, para o mundo molecular e não ia fazer mais nada da vida. Ia ficar todo mundo apaixonado, como quem fica, como um vagalume, né? Ou um inseto fica apaixonado pela luz. Então tem essas questões que todos nós temos que dilatar essa percepção. O exercício, o treinamento que nós estamos tendo aqui na matéria é sim providencial para o espírito reencarnante. O conhecimento de certos fluidos, o conhecimento de certos princípios físicos, químicos, são importantes sim para o médium. No corpo físico ou emancipado dele. Esses recursos, esses potenciais, te ajudam a ter base para você compreender outros fenômenos. Em outros mundos, em outros planos, né? Que a bondade divina permite que esses mesmos princípios eles são um eco, né? Que vai para todos os lados. Mais alguém quer falar alguma coisa? Todas as vezes que você fala que nós não vamos gostar, geralmente a gente gosta. Ah, então tá bom. Eu separei um monte de coisinha assim. Eu ia até gravar sem ninguém estar assistindo, mas de repente a gente faz uma com todo mundo assistindo. Eu vou tentar. Porque, por exemplo, não sei se vocês já perceberam, você vai, independente da obra,
se é de André Luiz, se é outra obra específica, se é até mesmo Kardec, com o Livro dos Médiuns, você vai ver Kardec puxando exemplos das ciências naturais, né, que são leis divinas naturais. E com certeza essas leis divinas naturais é para nos educar. E esse é o problema, a gente não pode fugir do ambiente científico. Tudo bem, o cientificismo da Terra, às vezes, coloca barreiras, dificuldades para as pessoas aprenderem. Mas temos que fazer um esforço de perceber, né? Você vai, por exemplo, se a gente pegar naquele livro... Ai, cara, eu esqueci o nome do livro. Tem um livro de André Luiz. Não, tem um livro de André Luiz que o prefácio está escrito Ondas, Raios e Pensamentos. Evolução em dois mundos. Mas tem um outro, sem ser Evolução em Dois Mundos. Mecanismo da Mediunidade. E esse livro a gente vai citar ele várias vezes aqui, estudando mais para frente o Livro dos Médiuns. Ele é difícil, porque a maior dificuldade que nós temos é passar essa barreira da ciência. Porque os primeiros capítulos, que a maioria pula, é ciência pura. É ciência pura. Eu não tô legal, mas eu vi, mas não entendi quase nada. Então, mas aí eu quero... vai ter uma hora que a gente vai ter que dar uma pausa aqui no Livro dos Médiuns e absorver um pouquinho desses recursos que ele coloca como primeiro capítulo. Né? Estudar realmente... Por que ele deixou, cara, até no prefácio, nesse prefácio ele fala o seguinte: desde os esforços de William Crookes, que iniciou com os raios catódicos, e os raios catódicos permitiam perceber isso, e não sei o que, ele vai trilhando uma série de informações científicas que a própria ciência está auxiliando a que todos possam perceber o que é a manifestação no corpo físico. Massa é energia. Então, outros tipos de massa também são igualmente energias compactadas. E essas energias compactadas sofrem influência. Nós interagimos com essas energias. Então, quanto mais nós percebermos o que realmente é a matéria, vamos descobrir que a matéria não é matéria. Por exemplo, ele mesmo comenta que o próprio materialismo, quem destruiu o materialismo foi a própria ciência. Foi a própria ciência. Como é que você fala que isso aqui é um conglomerado de matéria? Eu boto no microscópio, vou aumentando. Tem um núcleo que tem massa, outro núcleo que não tem massa e a distância entre eles é gigantesca. E o que está interligando, criando a molécula, criando a estrutura física, é uma distância absurda de um núcleo de massa para o outro. E no meio não tem nada, é vazio. Então, a própria ciência, com o estudo e desenvolvimento do átomo, acabou com a matéria, né? Todo mundo já foi tirar raio-x. Não conheço nenhum... Oi? Desculpa, meu filho está no banheiro e está me chamando. Não, tudo bem. Tranquilo. Então, o que acontece? Todos já tiramos raio-x. Todo mundo já tirou raio-x. Mas se você for observar, se você for ler o manual sobre raio-x, você só pode tirar 220 ou 250 por ano, raio-x do peito. Vocês sabiam disso? Você só pode se submeter a raio-x 250 por ano, você não pode passar 250. Senão você está alterando gravemente a constituição atômica do seu corpo físico. Isso eu já escutei de um médico falando sobre... Tem um limite. Inclusive, diversos médicos questionam. Quem tem a saúde mais debilitada deveria evitar mais, né? Não fazer tantos. Eu também já ouvi. Então, porque se deixar pela prática da medicina, corporativista, fábrica de ensaios, ela quer vender o máximo de teste possível, né? Não vai praticar só os trâmites normais, porque ela tem que fazer dinheiro, né? Então você cria um mecanismo para vender ensaio. Mas você não é um tubo de ensaio, né? Você é um ser vivo. Então, o que acontece? O raio-x é uma radiação ionizante. Nós vamos estudar isso também. Por que o micro-ondas não é... Por que o micro-ondas não é perigoso? Por que o raio-x é perigoso? Roseli, calma. É muita informação.
Não, você está me deixando. Ah, mas nós vamos estudar todo o campo eletromagnético. Todo ele. Raio gama, raio alfa. Eu sou muito burra. Não existe isso não. Todos nós vamos aprender. Devagar, Zé, devagar. Correndo demais. Todos nós vamos aprender. Não se preocupe com isso. Ó, essa parte é uma parte muito difícil, talvez. Não, mas só porque é difícil a gente não vai largar de lado, né? Não, isso eu sei. Até porque eu acho que é muito de física, não tem? Sim. Muito de física. Mas a física pertence a Deus, né? É uma ciência natural. A física, na verdade, é uma ciência natural, né? Eu sei que é uma ciência natural, mas o que eu estou dizendo é que, assim, por exemplo, nós temos que estudar, óbvio, sim, sem dúvida nenhuma. Ainda mais para a gente que já não senta num banco escolar há séculos. Não, mas fica tranquilo, a gente vai devagar. Muita coisa. Nós vamos devagar, não tem problema. Fica tranquilo. Vocês estão vendo essa imagem aí? Ah, Sim. Todo mundo olha para o céu e vê isso, né? Sim. Isso aqui é um site chamado Chromoscope. Chromoscope, é como se fosse fazer uma análise dessa imagem. O que os satélites que estudam as galáxias, estudam os planetas, eles possuem esses tipos de detectores. Então, tem detector de raio gama, detector de raio-x. Aqui, ó, ultravioleta visível, né, que é o que a gente enxerga. Hidrogênio alfa, infravermelho próximo, infravermelho longínquos. O infravermelho todo mundo sabe, né? Você usa isso para medir a temperatura do corpo. Certo? Então, quando eu clicar aqui, ó, infravermelho, aí alterou a imagem. Olha a imagem como ficou. Então, você descobre que tem alguma coisa aqui, ó, que tem uma temperatura muito elevada. E que esses gases que estão aqui em volta, ó, a temperatura é super elevada. Não é uma temperatura simples. Mas que no visível, você não vê ela. Olha lá. Olha a diferença. Não é incrível? Aí você vai para o infravermelho próximo. Ou seja, ele está observando, detectando, né, infravermelho com uma outra faixa. Aí você vê a diferença. Então tem gases aqui, tem matéria aqui com temperaturas diferentes. Se eu for para raio gama, pô, raio gama é lindo, olha só. Se você for para raio X, olha, para raio X. Oh, mas como assim raio X do espaço? O espaço tem todo tipo de radiação, né? Aí você vai vendo diferente, né? Então você percebe que o nosso olho humano não enxerga isso. Micro-ondas. Você consegue, isso é só olhando por micro-ondas. Numa escala de branco até uma escala máxima, já, entendeu? Você bota uma escala colorida para poder dar uma percepção de quase nenhuma detecção de micro-ondas com um máximo de micro-ondas. O mínimo é o escuro, o máximo é o mais claro. Então você vai percebendo que tem coisas que o nosso olho humano não enxerga. Ó, não enxerga. Ó, vou botar o visível agora, ó. Vou botar. Fica olhando para esse ponto aqui, esse mesmo ponto, essa região. Se eu botar para o visível, olha lá. Só que o espírito não enxerga dessa forma. Tem espíritos que conseguem olhar para alguém, ver a manifestação de cada alma, ver a estrutura do pensamento, ver se a pessoa está pensando coisas boas ou mais, porque ela está irradiando certas vibrações, né? E, é claro, espíritos mais elevados, mais treinados nessas potencialidades, enxergam coisas que nós, só com o espectro visível, não enxergamos. Então, não tem jeito. Mecanismo da Mediunidade é um livro complexo porque a gente vai ter que dilatar essas potencialidades, tá bom? Inevitável. Então, quanto mais... a visão tendendo para o infinito. Quanto mais a gente desenvolver esses recursos, melhor se torna a nossa percepção, né, com relação à lógica fora do corpo físico. Existem outras lógicas. Poxa, a pessoa vê uma flor que tem luz própria. Não é luz, não é a flor que tem luz própria.
A flor está emanando radiações que você detecta agora. Mas se ele voltar para a Terra e olhar outra flor, ele vai ver uma flor irradiando um monte de coisa também. É a nossa capacidade de enxergar que não é permitida se prender nesse nível. Nós estamos prisioneiros ainda do espectro visível. Mas a gente vai chegar lá. Nós vamos depois fazer essa revisão baseada no livro, né? Avançando desde o prefácio. A gente vai pegar tipo o prefácio da obra, em que ele vai traçando. William Crookes fez isso sem com raios catódicos. O que é raio catódico? Quem é William Crookes? Vamos descobrir quem é William Crookes, o que é raio catódico. O que é isso assim sensado? E a gente vai e vamos estudar cada um desses efeitos físicos que são efeitos das leis naturais divinas. Por isso que ele exige, no começo dessas obras, que a gente desenvolva esse pensamento. Você vai observar as narrativas depois de orientadores do plano espiritual de maneira diferente. Você não vai entender que aquela flor é uma flor miraculosa. Não todas as flores que têm vida biológica exibem aquelas irradiações. A gente aqui da Terra não enxerga, porque nossos olhos só enxergam o espectro visível do campo eletromagnético. Mas depois a gente vai entender que o campo eletromagnético é muito mais complexo que isso, né? Tá bom? Mas não se assuste com o tema, não. Nós vamos fazer que todo mundo vai ficar fera, craque. Vou entregar para vocês um espectrograma. Adorei. Vou entregar um espectrograma para vocês e falar: isso aqui é radiação gama, isso aqui é um pico de raio-x, isso aqui é um pico de raio. Mas é claro, isso deveria ter sido popularizado há muito tempo. E hoje o conhecimento está aprisionado nas academias. Quem passou por lá não gosta desse tipo de comportamento. Né? Isso devia estar no dia a dia de todos. Né? Como que se produz raio-x artificialmente aqui na Terra? Né? Quem nos protege de todas essas radiações solares, né? A gente já sabe que é o campo magnético da Terra. Né? Mas como o campo magnético interage com esses tipos de radiações? Então, são fenômenos físicos, de leis naturais. Né? Você imagina um campo magnético bloqueando radiação, bloqueando uma onda eletromagnética? Então, onda eletromagnética interage com o campo magnético. Então, aí depois a gente vai lá no livro para observar, né, sobre o que significa o pensamento, o que significa as irradiações do pensamento, aquelas associações e comparações que Emmanuel faz, né? Fica difícil para a gente compreender. A gente tem que estudar esses fenômenos naturais da vida. Né? E Jesus sempre falou isso. Você quer compreender Deus? Observe as leis naturais de Deus. Não existe nada escondido. A reencarnação está na natureza. Todas as leis divinas estão na natureza. Nós é que não temos ainda sensibilidade para olhar e perceber. Né? Mas aos pouquinhos a gente chega lá, né? Pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Então, semana que vem, a gente vai para o capítulo novo, capítulo das manifestações físicas das mesas girantes. Em algum momento, seria interessante a gente fazer um estudo desse dirigido, que é uma coisinha um pouquinho mais cientificista, mas eu já separei o material, com vídeos de demonstração. Todo mundo vai entender. Todos vão entender, pode ter certeza. E vamos entender tudo o que é radiação ionizante, o que é radiação não ionizante, todos os tipos de matérias enfim, e de recursos que a matéria, que a ciência já conseguiu perceber um pouquinho, para nos dar uma dica, né? Por que Emmanuel fala tanto sobre isso? Por que André Luiz bate pesado nisso, nessas obras, né? Por que esses grandes coordenadores de trabalho do plano espiritual demandam que a gente compreenda um pouco mais sobre essas frases educativas da nossa interação, do nosso pensamento com a matéria? Então, nós vamos conseguir, fica tranquilo. Devagar, né? Sem pressa. Não entendi. Essa forma que está explicada não dá para entender. A gente arruma outra, fica tranquilo, tá bom? A gente chega lá. Então, Lúcia, faz pra gente a prece final? Ok, tá. Pode sim? Obrigado.
Senhor Jesus, nosso Mestre, agradecemos, Senhor, por tudo, agradecemos, Senhor, por esse entendimento, né, que realmente nós é um pouco difícil, mas vamos conseguir. Agradecemos por isso, toda a humanidade. Vou envolver também ainda a nossa irmã Isabel nesse momento. Amparo e ajuda pedir. Com esta prece, Senhor, pedimos igualmente, lembrando igualmente, né, todos que estão ligados aos nossos corações, às nossas memórias, às nossas lembranças, que possam todos receber os seus influxos de amor e paz hoje e sempre. Pedimos em especial igualmente para darmos por encerrada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns na noite de hoje. Na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então é isso aí, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.